Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui com a jornada do professor Kenneth. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, a nossa página também no Instagram despertardoser.100. Para você que está chegando aqui no canal agora, sejam muito bem-vindos. Espero que essa jornada traga tanta clareza, tanto entendimento e tanta paz para vocês quanto tem trazido para nós todos aqui. Eu me disponibilizei então a fazer essas lições pela jornada do professor Ken, esse professor maravilhoso que a gente tem aqui, com tanto material espetacular para a gente se aprofundar num curso em milagres e entender com mais clareza. E quando a gente começa, a gente sempre inicia fechando os olhos, né? Como se a gente estivesse entrando para dentro da sala de aula com Jesus, porque na verdade é isso que a gente está fazendo. Entrando nessa sala de aula santa, com o nosso coração aberto, a nossa total disponibilidade e a nossa sinceridade em querer realmente aprender esse curso, a querer aprender como soltar a mão do ego e pegar a mão do Espírito Santo para não soltar mais. E para isso a gente precisa de prática, de disponibilidade, mesmo que seja uma pequenininha disponibilidade no início. Essa disponibilidade vai crescendo com a nossa honestidade, com a nossa sinceridade em querer lembrar do nosso ser. E para isso a gente precisa também ter a sinceridade e honestidade de se alegrar por a gente estar errado e Jesus estar certo, sem transigências. Então a gente faz aquela respiração mais profunda para aquietar os barulhos, para aquietar a tagarelice mental, sair do cérebro e ir para a mente. E já aviso vocês que essa lição também é uma daquelas lições longas que a gente vai precisar dividir em 2 vídeos, tá bem? Então a gente faz metade na parte 1 e depois a segunda metade na parte 2 da lição 161, tá bem? E a lição 161 traz a ideia: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Vamos ver o que essa lição vai nos trazer. O professor Kenneth diz que essa lição é muito importante por causa da integração dos 2 níveis, tanto a metafísica do curso mesmo, em que Jesus nos ensina que esse curso é um curso da mente, mas ao mesmo tempo fora do tempo e espaço, né? A mente fora do tempo e espaço, então é uma metafísica, além do físico, além do que a gente enxerga, mas ao mesmo tempo integra com as aplicações específicas às nossas vidas diárias. Isso é que todo mundo gosta, né? Porque todo estudante quer saber como viver o sonho feliz aqui. E para isso realmente a gente precisa integrar a prática com as nossas vidas diárias, não tem jeito. Por enquanto a gente ainda acredita que está aqui, né? Num corpo, que existe um mundo. Então essa lição merece particularmente nossa atenção e estudo. E o primeiro parágrafo então da lição diz: hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Jesus começa então falando conosco no nível dos nossos relacionamentos especiais. Como sabemos, o termo em si nunca aparece no livro de exercícios ou manual. No entanto,
Sempre que Jesus fala sobre perdão ou raiva, ele se refere ao nosso especialismo. O exercício na segunda parte da lição expressa o princípio de que a maneira com que vejo você espelha a maneira com que vejo a mim mesmo. Se eu o ataco, ataco a mim mesmo. Se eu vejo você como um filho de Deus, reflito o fato de primeiro ter visto o filho em mim mesmo. Com a raiva ou falta de perdão, tá estranha essa tradução aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Ah, tá, em si. Então, quando a gente deixa a raiva ou a falta de perdão fora do caminho, abrimos espaço para o amor, que esperou pacientemente por trás dos véus de especialismo por nosso retorno a Ele. Aqui, então, voltando na lição, aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje, que é: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Eu sou salvo da carga espantosa da minha culpa conforme aprendo a ver o Cristo em outra pessoa. De novo e de novo, Jesus nos lembra do quanto é simples seu plano para a salvação. Lembre-se novamente dessas palavras muito claras do capítulo 31. Como é simples a salvação. Tudo o que ela diz é que o que nunca foi verdadeiro não é verdadeiro agora nem nunca será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. O que é verdadeiro é o perdão, a crença em interesses compartilhados. O que é falso é o ataque, a crença em interesses separados. O que poderia ser mais simples? Aqui está a resposta para a tentação que nunca falhe em acolher com boas-vindas ao Cristo, aonde o medo e a raiva antes prevaleciam. Lembre-se da definição de Jesus sobre a tentação como sendo ver alguém como um corpo. Isso é a tentação. A definição de Jesus sobre tentação é a gente cair em tentação de ver o irmão como um corpo. E assim a gente mesmo, né? Então é mais uma passagem do capítulo 31. Duas passagens do capítulo 31 o professor Kenneth trouxe aqui pra gente. Assim sendo, sê vigilante contra a tentação, lembrando-te de que não passa de um desejo insano e sem significado de fazer de ti mesmo uma coisa que não és. E pensa igualmente nessa coisa que serias em vez disso. É algo feito de loucura, dor e morte, sem nenhuma esperança remanescente a não ser morrer e terminar o sonho do medo. É isso o que é a tentação, nada mais que isso. A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. O corpo estabelece os limites do que ele pode fazer. Seu poder é a única força que ele tem. O que ele aprende não pode exceder o alcance diminuto do corpo. E é isso enquanto a gente se identificar como corpo ou cair em tentação de ver o irmão como corpo, né? Como se a identidade dele fosse o corpo físico ou psicológico. Nessa lição, como sempre, Jesus não está sugerindo que neguemos nossa percepção física do corpo.
seria insanidade também, né? Dentro do que a gente compreende, do que a gente acredita, nesse nível que a gente tá, Jesus sabe que seria insanidade ele sugerir que a gente negue, que a gente percebe as formas. Mas ele sugere apenas a interpretação do ego sobre ela, que sempre encerra ataque. Eu percebo você como me atacando ou como alguém que estou justificado em atacar em autodefesa. No entanto, ver você me abençoando porque eu abençoo a mim mesmo é minha resposta à tentação de acreditar no propósito especial do ego para todos os relacionamentos. Reafirmando, a bênção reflete nossa unidade porque nós compartilhamos a necessidade de escapar do nosso ego compartilhado. O ego continuamente nos tenta a vermos o que não está lá, pecado, né? E a não vermos o que realmente está lá, a bênção do Filho sobre si mesmo. Aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz por Deus. Jesus nos diz que a resposta para todos os nossos problemas repousa no perdão. Nessa lição, portanto, vemos outra forma na qual ele enfatiza o tema básico do seu curso. Perdão, o princípio da expiação, desfaz o bloqueio à nossa lembrança da verdade do céu. Como eu dizia antes nas lições iniciais, né, que um curso em milagres poderia ter um outro nome, se pudesse ter um outro nome, seria um curso de perdão, né, que é totalmente sobre o perdão. O tom da lição agora muda e Jesus fala conosco da perspectiva do nível 1, o estado abstrato natural da realidade, contrastado com o estado específico não natural da ilusão. Então Jesus diz na lição, a completa abstração é a condição natural da mente, mas parte dela agora não é natural. A condição natural da mente é a mente de Cristo. O não natural é a parte de nós que acredita que a separação realmente aconteceu e que nós existimos no mundo como corpos. A seguinte passagem do texto, parcialmente familiar, descreve esses estados natural e não natural, o ser abstrato e a existência específica ou concreta. Essa passagem é do capítulo 4. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Criação e comunicação são sinônimos. Comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Voltando à lição, então Jesus diz que a completa abstração é a condição natural da mente, né? Mas parte dela agora não é natural. Ela não olha para tudo como um só.
Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar o mundo parcial que tu vês. Então, a parte das nossas mentes que se identificou com o ego não vê a tudo e a todos como um. Ela vê todas as coisas como parte de uma fragmentação maior. Ela não pode evitar ter essa percepção, pois é ela mesma um fragmento. Uma vez que a projeção faz a percepção, o ego simplesmente percebe o que ele é, um fragmento do todo. A seguinte passagem do texto descreve convincentemente o substituto do especialismo para o amor, da fragmentação para a totalidade. Capítulo 18. Substituir é aceitar alguma coisa em lugar de outra. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em favor de outro. Para esse propósito especial, alguém é julgado mais valioso e o outro é substituído por ele. O relacionamento no qual ocorreu a substituição é então fragmentado e seu propósito dividido de acordo com isso. Fragmentar é excluir, e a substituição é a defesa mais forte que o ego tem para a separação. Então, a gente substituiu o amor pelos relacionamentos especiais. O ego substituiu o amor de Deus, dizendo que o amor dele não era mais suficiente para nós, e então o ego criou os relacionamentos especiais para substituir o amor de Deus. Você pode se recordar do trocadilho de Jesus em relação à palavra parcial, que ele cita lá na lição 127, para vocês verem o quanto que o professor Ken estudou no Curso em Milagres. Então, Jesus o repete aqui. Parcial significa tanto que nós vemos o mundo em partes ou fragmentos, quanto através da visão tendenciosa do ego. O propósito do ego para o mundo é estabelecer nossa inocência à custa de outro. Portanto, sua visão insana do universo é forçosamente uma de fragmentação, uma visão de fragmentação. O propósito de tudo que vês é o de te mostrar o que desejas ver. Gente, de novo. Ai, agora eu não tô mais conseguindo deixar nossas musiquinhas aqui rodando. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Pera aí, pessoal. Voltei. Então, voltando aqui. Caramba, isso aqui. Se a gente realmente entendesse isso, sabe que a gente tem aquela sensação às vezes que se a gente realmente lembrasse o que uma frase específica do curso diz, a gente não precisaria mais fazer o resto do curso, a gente teria entendido tudo, a gente teria lembrado de tudo, teria despertado, se realmente a gente compreendesse e acreditasse no que a gente está lendo, né? E olha, essa frase para mim é uma delas. O propósito, vamos colocar entre aspas aqui, entre parênteses, propósito do ego, né? O propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. Assim foi feita a especificidade. Vamos ver o que o professor Ken desenvolve a partir desse parágrafo da lição. Nos é provida a base lógica para o ego ter feito o universo físico.
projetar a culpa na mente do filho pela crença de que ele se separou de Deus. Nesse estágio pré-projeção, a culpa era abstrata, não como o amor o é, mas no sentido da não especificidade, não estando localizada em nada nem em ninguém, porque ainda não havia corpos. Olha só o processo de estágio que o professor quer estar trazendo aqui pra gente. Se você precisar, volte depois no vídeo para ouvir de novo. No entanto, em um mundo de especificidades, podemos agora projetar livremente essa culpa inconsciente em tudo e todos ao nosso redor, acreditando que a fonte da nossa aflição repousa em um corpo específico, em vez de na decisão da mente de se identificar com o ego. Portanto, o propósito de tudo que vês e de todos os sentidos, audição também, né? Visão, audição. O propósito do corpo é devolver à mente a testemunha que prova que a separação de Deus é um fato. Essa é uma passagem importante em uma lição importante, pois ilustra o que torna um curso em milagres diferente de virtualmente todos os outros caminhos espirituais. Porque ele ensina não apenas que o mundo é uma ilusão, mas dá a motivação específica para o termos feito. Ver a causa da separação do lado de fora de nossas mentes. A motivação primária do ego é manter a separação que ele acredita ter roubado de Deus, mas não ser responsável por ela, um objetivo efetivamente servido pela projeção. Portanto, precisamos de um mundo específico para que haja pessoas específicas fora de mim, nas quais eu possa projetar a responsabilidade pela minha pecaminosidade. Portanto, acredito que estou aqui. Acredito que sou separado, acredito que o meu corpo é real, mas que eu não sou responsável por isso. Alguém mais o é. E aí, claro, toma tudo quanto é forma, né, gente? Fulano é culpado por eu ser assim. Fulano é culpado por eu me sentir assim. Fulano é culpado pelos meus traumas de infância, ou sei lá do que. E as formas são inúmeras. Só que a gente não liga. Não liga uma coisa com a outra. Nós, portanto, entendemos porque o ego fez nossos órgãos sensórios para provar que existe um mundo fora de nós que é responsável, não apenas por nossa existência física, mas pelo sofrimento que enfrentamos. Uma vez que o mundo foi feito, nós então tivemos que lidar com nossas experiências específicas aqui. E é esse o nível de experiência pessoal ao qual o resto do terceiro parágrafo e, na verdade, toda a lição é devotada. Jesus, portanto, não está nos pedindo para nos perdermos em especulação metafísica abstrata, conforme vivemos nossas vidas diárias em um corpo, uma vez que acreditamos estar aqui. Jesus nos trata como se estivéssemos. De maneira diferente, não ia surtir efeito pra gente esse curso, né? Então ele tem que falar com a gente, sabendo que a gente acredita que está aqui. É por isso que a linguagem de um curso em milagres assume a forma que assume, como já observamos muitas vezes antes. Ele nos pede para aplicarmos a metafísica às circunstâncias muito específicas nas quais nos encontramos, não importando o quão ilusórias possam ser, para termos nossos relacionamentos transformados em santos pelo Espírito Santo, o que então reflete a unicidade do céu.
No seguinte trecho, Jesus gentilmente nos lembra de que a substituição não teve efeito sobre a realidade. E a fragmentação não pode mudar a unidade que Deus criou. E essa passagem é do capítulo 18. Foste chamado, junto com o teu irmão, para a função mais santa que esse mundo contém. É a única que não tem limites e alcança cada elemento fragmentado da filiação com a cura e o consolo unificador. Isso te é oferecido em teu relacionamento santo, então aceita-o aqui e darás assim como o aceitaste. A paz de Deus te é dada com o brilhante propósito no qual te unes ao teu irmão. A luz santa que trouxe a ti e a ele para a união tem que estender-se, assim como tu a aceitaste. Então, um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. E como para tudo a gente precisa de um símbolo e de uma metáfora para que a gente consiga compreender ou atingir esse nível que Jesus quer que a gente atinja, né? Então, por isso se fala tanto da gotinha do oceano, né? A gotinha do oceano continua sendo o oceano. Todas as gotinhas do oceano são o oceano. Então, um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes. Cada gotinha contém tudo que tem nas outras gotinhas. Pois todas as mentes, pois todas as gotinhas são uma só. Tal é a verdade. E Jesus volta ao princípio metafísico do seu curso, a unicidade da filiação. Então, sempre que a gente ouvir ou ler, né? Princípio metafísico de um curso em milagres. O que é o princípio metafísico de um curso em milagres? A unicidade da filiação. Esse é o princípio metafísico do curso. Essa verdade é refletida em nosso reconhecimento de que os aspectos separados do Filho único de Deus compartilham uma mente comum, como lemos agora, nessa passagem sobre aprender com o Espírito Santo, do capítulo 27. E é assim que o poder do teu aprendizado será provado a ti por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, mas milhares estarão por trás dele, e por trás de cada um deles, outros 1000. Cada um pode aparentar ter um problema que é diferente do resto, no entanto, eles são solucionados juntos. E a resposta comum dada a eles mostra que as questões não poderiam estar separadas. Então, por isso que às vezes eu tenho, né, as minhas lições aqui de perdão, e eu gosto de trazer meus testemunhos para vocês, exatamente por isso, né? Cada um de nós podemos aparentar ter um problema diferente, que é diferente do resto. No entanto, elas são solucionadas juntos. A resposta comum dada mostra que as questões não poderiam estar separadas, porque só existe um problema, só existe uma solução. E às vezes a gente nem ouve quando alguém começa a contar um relato, um testemunho. Ah, não, mas esse não é o meu caso, isso não é comigo, o meu problema não é esse, meu problema é outro. Ah, meu problema não é com dinheiro, não, meu problema é com relacionamentos. Não, mas eu não tenho problema com relacionamentos, né? Meu problema mesmo é a minha falta de saúde. Todos são o mesmo. E perdoar uma pessoa é perdoar todas. O um é encontrado em muitas, e as muitas são o um. Nós lemos agora outra das declarações de Jesus de que não existe maneira de nós podermos entender as suas palavras. Ai, Jesus!
Mas há uma esperança, né? Porque a gente não pode entender as suas palavras, a gente pode experienciar o que ele nos ensina. Mas esses pensamentos, vamos voltar na lição, né, gente? Porque também a gente já tá... Então, um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes. A historinha da gotinha do oceano, né? Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? São metáforas que a gente tenta alcançar, né? Essas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? Jesus está nos perguntando isso aí, hein? Está nos questionando. Vou até repetir. Um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Essas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? Todos os que dizem que sim estão mentindo. Não existe maneira de um indivíduo específico poder entender a unicidade abstrata e não específica. Jesus nos mostra que ele não espera tal compreensão. Lembre-se da sua declaração similar no texto do capítulo 27. Enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só é sem significado. E Jesus continua na lição. O que podem aparentar ser, se não sons vazios, belos talvez, corretos em sentimento, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis. A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais apreender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Nessa clara declaração, Jesus diz: eu sei que você não consegue entender quando falo da realidade, então não vou discorrer longamente sobre ela, nem vou falar a você sobre o amor. No entanto, vou falar de desfazer o propósito específico da separação que você deu aos seus relacionamentos e ajudá-lo a transformá-lo em curativo. Nossa necessidade é ver um pouco, não tudo. Jesus não está nos pedindo para entendermos a verdade, mas apenas para permitirmos que nosso olhar continue enraizado em nossos relacionamentos e situações especiais, mas com um professor diferente, com quem vamos aprender muito. Portanto, ele repetidamente nos diz que perdoar uma pessoa completamente, vendo um pouco, é perdoar o ego e liberá-lo. Essa lição, portanto, é um apelo para que prestemos atenção cuidadosa às especificidades em nossas vidas, convidando Jesus a nos ajudar a entender as abstrações metafísicas que ele ensina em outros trechos. Ele não precisa que nós dominemos a metafísica, mas que a entendamos bem o suficiente para reconhecer que nossa meta é aprender com aquele que nos ensina a refletir a abstração divina no mundo das especificidades. Aprender com o Espírito Santo, né? Em uma passagem central que merece repetidas citações, Jesus descreve como ele tem feito isso num curso em milagres. E essa passagem é do capítulo 25. Vamos ver. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também.
Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar a ti através de algo que compreendes. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Assim como todos os teus irmãos se unem como um na verdade. Cristo e seu Pai nunca foram separados e Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha a vontade do seu Pai. O Espírito Santo liga a outra parte, o diminuto, louco desejo de ser separado, diferente e especial, com o Cristo, para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Nesse mundo, isso não é compreendido, mas pode ser ensinado. Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos, pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor. No entanto, é que ele quer dizer que é o Espírito Santo, né? O único que pode ser um professor. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender na condição na qual ela pensa que está. Nós aqui agora, né? Então, o Espírito Santo tem que usar uma linguagem, tanto o Espírito Santo quanto Jesus, né? Jesus, que é o professor dos professores, ele tem que usar uma linguagem que a gente possa compreender nessa condição na qual a gente acredita que está. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Portanto, Jesus usa a pequena linguagem de separação para nos levar à magnitude da verdade. E aqui a gente volta na lição que diz: sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade. Nossa, muito, né? A gente sente que o corpo nos limita de infinitas formas, de infinitas maneiras, né? Então, sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Mas é o tomador de decisões da mente errada que limita a nossa felicidade, nos traz dor e dá a ilusão de vida no nascimento e o fim da vida na morte. É o tomador de decisões da mente errada que faz isso tudo. Entretanto, né, sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade. Entretanto, corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo. Mais uma vez, como a gente viu na lição de ontem, o corpo em si é o símbolo do medo. Porque foi pelo medo da retaliação de Deus que o ego fez os corpos para que a gente pudesse se esconder neles. Então, por isso que a gente acredita que a gente está em corpos, não é? E a luzinha apagou. O medo, assim como a culpa, não é concreto nem específico, pois não está localizado em pessoas ou situações específicas.
O medo abstrato da mente nos diz que Deus vai nos punir pelo nosso pecado contra Ele. E é isso que é projetado nos fragmentos concretos do mundo ilusório, nos corpos. Portanto, a culpa e o medo ilusórios em nossas mentes se metamorfoseiam em corpos culpados e amedrontados. O medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. Desnecessário dizer, né? Eu quero uma resposta. Eu quero pegar meu medo inconsciente, projetá-lo e dizer que não sou responsável pela infelicidade e terror que sinto. Alguém mais é. No entanto, uma vez que não existe mais ninguém, tenho que inventar alguém como um objeto da minha projeção. Eu, portanto, escrevo no meu roteiro alguém que se torna um símbolo concreto do pecado, culpa e medo que não quero ver em mim mesmo. O amor não precisa de símbolos, sendo verdadeiro. Mas o medo, sendo falso, se prende às especificidades. O amor não tem que ser projetado em símbolos, porque ele é um. No entanto, o medo, sim. Como a maneira mágica de evitar a responsabilidade pelo pecado e pela punição irada de Deus. Eu preciso apenas encontrar os culpados em minha vida, apontar um dedo acusador para eles e dizer a Deus que são eles que devem ser punidos, não eu. Assim, as especificidades foram feitas. Aquela pessoa específica é isso, aquilo outro. E deve ser punido. Eu não posso escapar da minha punição. Gente, aqui já me veio na cabeça, né? A gente cria as especificidades para ser concretas, para os nossos sentidos provarem que a separação é real, que o corpo é real, né? E isso aqui Jesus não está falando nenhuma vez que agora é pra gente soltar todos os bandidos e dizer que todos eles são inocentes e, né, não tem nada a ver com a forma, com o comportamento nesse sentido, tá? Mas voltando aqui, eu não posso escapar da minha punição, o ego me diz, a menos que existam pessoas específicas para eu usar como bodes expiatórios. No entanto, é apenas o ego que busca tal subterfúgio. O amor, sendo verdadeiro e além de todos os símbolos, simplesmente é. E nós nos lembramos do seu ser abstrato conforme abrimos espaço para ele através do perdão, liberando todo o investimento nas especificidades do especialismo e da culpa. E aqui o professor traz essa passagem do capítulo 27, em que Jesus nos diz que um espaço vazio, que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso, que não é visto como gasto e plenamente ocupado, vem a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma. Porque o que deixas vazio, Deus o preencherá, e a verdade não pode deixar de habitar aonde ele está. Nossa, isso me veio agora, nesse instante. Vocês lembram que a gente sempre falava assim, nossa, mente vazia ou cabeça vazia, oficina do diabo? Né? E agora, então, mais uma vez, olha, Jesus está dizendo que realmente é o contrário do que o ego dizia, né? O ego dizia que mente vazia
oficina do diabo, né? Então, Jesus está dizendo aqui, um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso que não é visto como gasto e plenamente ocupado, vem a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma, porque o que deixas vazio, Deus o preencherá. Se tu tirar todos os pensamentos, esse monte de pensamento doido, né? Essas autoimagens, esses autoconceitos, os julgamentos do mundo, das situações, das circunstâncias, do irmão, do outro, da gente mesmo, que deixa a nossa cabeça assim, nossa, tem até estudo dizendo quantos 1000 pensamentos a gente tem por dia, né? Se a gente aquietar essas vozes, Deus preencherá. E a verdade não pode deixar de habitar aonde Ele está. Para isso não existem símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo? Não há nenhum símbolo para a totalidade. A realidade é conhecida, em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. O perdão desaparece e os símbolos se apagam, e nada do que os olhos jamais viram ou os ouvidos jamais ouviram permanece para ser percebido. Não queremos mais perceber, apenas conhecer, né? Um poder totalmente sem limites veio, não para destruir, mas para receber o que lhe pertence. Dá boas-vindas ao poder que está além do perdão e além do mundo dos símbolos e das limitações. Ele quer meramente ser e assim meramente é. Os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, Jesus fala, onde isso é enfatizado com frequência. E aqui está um daqueles trechos num Curso em Milagres que poderia levar você a mergulhar na bebida. Jesus diz aqui que corpos atacam e mentes não. Mas em outro lugar ele ensina que os corpos não atacam e as mentes sim. Nessa hora, se não for jogado pela janela esse livro, não sei quando é que vai ser, né, gente? Então, às vezes mesmo que eu esteja lendo, mas engraçado, né, que mesmo quando eu estou lendo algo que eu não entendo, o meu ego já não ataca na mesma hora de dizer assim, tá se contradizendo, como era no início, né? Eu sempre fico esperando porque eu sei que vai vir algo que vai clarear lá na frente, eu vou entender. Então eu já tô com com esse tipo de pensamento, sabe? Então, e existem ainda outros trechos nos quais Jesus diz que mentes não podem atacar de forma alguma. Então vamos examinar algumas dessas referências, uma vez que elas esclarecem não apenas os pensamentos de Jesus sobre a mente e o corpo, mas também provém ainda outro exemplo do seu uso flexível da linguagem. Então vamos entender. Cada um desses 3 níveis de afirmações é verdadeiro no contexto do ponto que Jesus está mostrando. Nessa passagem do livro de exercícios, ele enfatiza a nossa necessidade do corpo, pois ele nos permite atacar o corpo de outra pessoa. A justificativa para nosso ataque é a de que somos a face da inocência e que outros nos atacaram primeiro. Portanto, precisamos que o corpo desempenhe a estratégia de subterfúgio do ego. Nossa experiência óbvia, portanto, é a de que corpos atacam e podem ser atacados. Na verdade, nosso mundo é construído sobre esse tipo de mentalidade de matar ou ser morto.
E ao discutir a crucificação, por exemplo, Jesus afirma, lá no capítulo 6, a agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. O ego, novamente, fez o corpo para que ele pudesse ser atacado. E o ataque é sempre físico. Essa passagem do capítulo 8. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o corpo que tu és serve para atacar. Deixa eu voltar lá então. No entanto, o corpo simplesmente... Perdão, gente. No entanto, o corpo simplesmente existe como o peão da mente. Nosso ódio, nascido da culpa em relação ao nosso pecado percebido, está escondido através da projeção no corpo de outra pessoa. Portanto, não é o corpo que ataca, mas a mente, porque ideias não deixam sua fonte. Corpos, então, simbolizam o pensamento original de ataque, que é o de que eu quero existir mesmo à custa de Deus. Vou destruir o céu para que eu possa viver. No entanto, para não sofrer as repercussões desse aterrorizante pensamento pecaminoso, eu o projeto em um corpo específico, que então acredito que me ataca. E aí estou justificado em contra-atacar. Jesus quer que entendamos isso para que possamos fazer algo sobre o problema. Até tem uma parte aqui que eu quero repetir, em que o professor Ken fala: então o corpo simplesmente existe como o peão da mente. É isso aí. Nosso ódio nascido da culpa em relação ao nosso pecado percebido está escondido através da projeção no corpo de outra pessoa. Portanto, não é o corpo que ataca, mas a mente. E aqui, então, Jesus quer que entendamos isso para que a gente possa fazer algo sobre o problema, e ele coloca 3 passagens. O professor Ken traz 3 passagens aqui, uma do capítulo 12, outra do 24 e outra do 8. Vamos lá, a do 12. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. Antes de poder se livrar do ódio. Se reconheceres que todo ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás afinal localizado a fonte do ataque, e ali onde ela começa, tem que terminar. Então, e muitas vezes a gente percebe que alguém nos atacou, mas tem uma outra pessoa junto na mesma cena e aquela pessoa não percebeu o ataque. Então, onde é que está o ataque? Na mente de quem percebeu o ataque. E a responsabilidade cai direto na gente, né? Agora a passagem do capítulo 24. O propósito do ataque está na mente e seus efeitos são sentidos apenas onde ela está. A mente também não é limitada. Assim sendo o propósito danoso,
necessariamente fere todas as mentes como uma só. E agora do capítulo 8, se o corpo é submetido ao propósito da mente, ele vem a ser íntegro porque o propósito da mente é um só. O ataque só pode ser um suposto propósito do corpo, porque a parte da mente, o corpo não tem propósito algum. Então o ataque parece ser um propósito do corpo, só parece, né? Um suposto propósito do corpo. A fonte do ataque do corpo, portanto, é o pensamento de ataque na mente. E esse pensamento, nascido do pecado, é irreal. A raiz do ataque, da qual emanaram todos os ataques que o mundo já testemunhou e que jamais vai testemunhar, nunca aconteceu. Gente do céu, quem não é estudante do curso e chega aqui numa hora dessa e pensa, gente, que gente alucinada. É ou não é verdade? Eu até vou repetir aqui, mas quem não tá totalmente dentro dos estudos não tem como entender de jeito nenhum, né? A raiz do ataque, da qual emanaram todos os ataques que o mundo já testemunhou e que jamais vai testemunhar, nunca aconteceu. Portanto, o ataque nunca foi, apenas em sonhos. Portanto, o ataque nunca foi, apenas em sonhos que claramente não são verdadeiros. Então, o ataque nunca aconteceu, apenas em sonhos, né? E sonhos não são verdadeiros. O terceiro nível, que mentes não atacam de forma alguma, é uma declaração da expiação, que é de que o pensamento de ataque nunca aconteceu para o início de conversa. E aí, então, ele traz essa parte do capítulo 18. A mente não pode atacar, mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para encená-las. A mente é claramente delusória. O sistema ilusório, né? Essas fantasias são um sistema ilusório, né? Ela não pode atacar, mas insiste em que pode. E usa o que faz para ferir o corpo e provar que pode. A mente não pode atacar, mas pode enganar a si mesma. Como Deus teria dito, né? Que a gente não poderia se separar, mas a gente poderia acreditar que sim. Então, mas a mente não pode atacar, mas ela pode enganar a si mesma, dizendo que pode. Não receberias com boas-vindas e não darias o teu apoio para fazer das fantasias de vingança uma liberação em relação a elas? A tua percepção do corpo pode ser claramente doente, mas não projetes isso sobre o corpo, pois o teu desejo de tornar destrutivo o que não podes destruir não pode ter qualquer efeito real. O que Deus criou é apenas o que Ele quer que seja, sendo a sua vontade. Não podes fazer com que a vontade de Deus seja destruída. Podes fabricar fantasias nas quais a tua vontade entra em conflito com a vontade de Deus, mas isso é tonto. Fabricar fantasias. Existe outra forma de olhar para o corpo e essa é a mensagem de Jesus. Ela pode servir a um propósito da mente certa tão facilmente quanto a um da mente errada.
Sob a tutela benigna e gentil do Espírito Santo, o corpo representa o propósito compartilhado que reflete a unidade do céu. Portanto, o símbolo do ataque se torna o símbolo do perdão. Uma bela lição de comunhão, até que haja comunhão. E aqui vem uma passagem do capítulo 8, que Jesus diz: se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. Vamos voltar na lição, depois que a gente já passou um tantão aqui, só com os comentários do professor Kenny, com as passagens do livro-texto. Então, de novo, os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento com certeza evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo. O corpo torna inequivocamente claro que você é o pecador. Eu vejo todas as formas em que você, como um corpo, atacou e vitimou a mim e aos outros. E o meu corpo, com seu elaborado aparato sensório, físico e psicológico, reporta de volta para mim os pecados que estão ao meu redor. Não em mim, mas nos outros. Uma vez que o seu corpo se torna um repositório dos meus pensamentos de ataque, uma vez que o seu corpo se torna o repositório dos meus pensamentos de ataque, você se torna um símbolo justificado do medo para mim, usando o seu corpo para atacar o meu. Muitas vezes te foi exortado que olhasses além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. Jesus não quer dizer que você deveria negar que existe um corpo sentado à sua frente, ou um corpo para o qual você vê quando olha para o espelho todas as manhãs. Uma vez que ver não acontece através dos olhos, ele fala apenas da interpretação que a sua mente dá ao corpo que você vê. Seu apelo, como sempre, é que nós escolhamos sua interpretação em vez da do ego. O corpo, em e por si mesmo, é neutro e passivamente aguarda qual percepção será colocada sobre ele. O pecado do ego ou a santidade de Cristo? É sempre uma questão de propósito. Pecado ou santidade? Julgamento ou visão? Como diz nessa passagem do capítulo 20, é impossível ver o teu irmão sem pecado e ainda assim olhar para ele como se fosse um corpo. Isso não é perfeitamente consistente com a meta da santidade? Pois a santidade é apenas o resultado de se permitir que os efeitos do pecado sejam suspensos de forma que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido. O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que o relacionamento não santo pareça real. O instante não santo é a hora dos corpos.
Mas aqui o propósito é o pecado. Ele não pode ser atingido a não ser em ilusões. E assim a ilusão de um irmão como se fosse um corpo está bastante de acordo com o propósito da não santidade. E se vês o corpo, escolheste julgamento e não a visão. Portanto, podemos realmente dizer que a visão de Cristo não vê um corpo ou um mundo, mas é o pensamento de perdão na mente que nos diz que o que nossos olhos físicos veem, os olhos do julgamento, é irreal. O que é real aqui é que alguém ou pede amor ou expressa amor, né? O pecado, o pão com manteiga do ego, não tem lugar na correção do Espírito Santo, como agora lemos aqui no capítulo 20, nessa passagem do capítulo 20. Aquele que vê o corpo de um irmão fez um julgamento sobre ele e não o vê. Ele não o vê realmente como um pecador. Ele não o vê de jeito nenhum. Na escuridão do pecado, ele é invisível. Ele apenas pode ser imaginado na escuridão. E é aqui que as ilusões que mantens a seu respeito não se adaptam à sua realidade. Então, qualquer coisa que a gente veja na escuridão é somente julgamento. A gente só está imaginando como que é algo que está na escuridão. Não se pode olhar para o corpo a não ser através do julgamento. O julgamento tu ensinaste a ti mesmo, mas a visão é aprendida com o Espírito Santo, que quer desfazer o teu ensinamento. A visão do Espírito Santo não pode ver o corpo porque não pode olhar para o pecado, e assim ela te conduz à realidade. O teu irmão santo não é nenhuma ilusão, e vê-lo é a tua liberação. A tua questão não deveria ser: como posso ver meu irmão sem o corpo? Então apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? Você pode até fazer essa pergunta aí, nesse momento, fechando os olhos, imaginando imaginando aquele irmão que você realmente julga, ataca, realmente desejo vê-lo sem pecado. Como posso ver o meu irmão sem o corpo? E ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade que tu escaparás do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo e o meio é a visão. O corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. Eu não penso que odeio uma mente porque eu não sei que tenho uma. Para não dizer que você tenha também. Para não dizer que você também não tem, né? Estou consciente apenas dos pensamentos odiosos em relação a um corpo específico, o meu próprio ou de outra pessoa. E esses pensamentos cerebrais, né? E não em termos de mente. Eu nem sei que tenho mente. Não apenas não estou em contato com a mente, mas não conheço o verdadeiro pensamento. Como as primeiras lições ensinaram, os pensamentos que eu penso que penso não são os meus pensamentos reais. Então, o corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente, né? No entanto, o que mais, senão a mente, dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo, senão aquilo que pensa no medo?
Jesus ensina que nossos pensamentos não estão no cérebro, mas na mente que dirige o corpo ao ataque. Uma vez que o medo é um pensamento, é a mente que pensa no medo. Mais uma vez, o cérebro não pensa. A gente pensa que pensa porque a gente acha que os nossos pensamentos verdadeiros são os pensamentos cerebrais. Mais uma vez, o cérebro não pensa. Mais uma vez, o cérebro não pensa mais do que o corpo sente. Porque cérebro e corpo, a mesma coisa, né? Tudo é cuidadosamente orquestrado pelo ego, que existe apenas na mente. Nossos pensamentos e sentimentos são apenas expressões projetadas da decisão da mente, tomador de decisões, pelo ego ou pelo Espírito Santo. Nós vemos e sentimos o que a mente direciona. Como nessa parte aqui do Manual para Professores, que Jesus ensina, é a mente que julga o que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora e ela envia os olhos do corpo para achá-la. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Só a mente avalia suas mensagens e, assim sendo, só a mente é responsável pelo que é visto. Só ela decide e o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazeroso ou doloroso. O ódio é específico, tem que haver algo para ser atacado. É por isso que a especificidade foi feita. Eu preciso de um objeto específico no qual projetar meu ódio, pois se eu o mantiver dentro da minha mente, o ódio de Deus, uma parte dividida do meu próprio, vai me punir pelo meu ódio a Ele. O ódio de Deus, vai me punir pelo meu ódio a Ele. Eu, portanto, me livro do ódio e justificadamente o vejo em você, porque você me atacou primeiro. A face da inocência que inteligentemente projeta a sua culpa. Nosso desejo insano de banir Deus do nosso reino inevitavelmente encontra um lar num mundo fora da mente. Isso não significa que nosso lar seja real, apenas que nós acreditamos que é assim porque pensamos que vemos, ouvimos e experimentamos esse desejo insano, agora localizado em um corpo. Enquanto o tempo todo a verdade do amor espera logo além do ódio do ego. Como ele nos traz aqui nessa passagem do capítulo 19, que diz: à medida em que olhas para o mundo, esse pequeno desejo sem raízes e flutuando sem destino, pode aterrissar e pousar brevemente em qualquer coisa, pois agora não tem mais propósito algum. Antes que o Espírito Santo entrasse para habitar contigo, ele parecia ter um propósito grandioso, a fixa e imutável dedicação ao pecado e aos seus resultados. Agora, ele não tem nenhum objetivo, vaga sem rumo, sem causar nada mais além de interrupções diminutas no apelo do amor. Um inimigo, eu já estou terminando essa parte, Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e, em última instância, morto. Um aviso, o professor Ken diz aqui: as próximas poucas linhas podem ser
prejudiciais à sua saúde. Essa é uma das passagens que os estudantes de Um Curso em Milagres gostam de fingir que não está lá. Jesus fala de assassinato, não apenas de um leve tapa ou repreensão. Em vez de deixar que Deus me mate porque acredito que o matei, prefiro que você seja o criminoso e justifico meus ímpetos homicidas por causa do que acredito que você fez. O mundo foi feito, mais uma vez, para que eu pudesse projetar minha culpa e ódio inconscientes em um corpo específico. Nós nascemos com esses corpos, em famílias específicas, para justificar nossa necessidade de um vitimador, em cujas mãos assassinas e sem misericórdia nós alegremente sofremos e morremos. Nós viemos aqui, do ponto de vista do ego, para que pudéssemos escapar da ira de Deus e da responsabilidade pelo nosso pecado. Quando percebemos que existe algo errado com essa imagem e decidimos que deve existir outro caminho, nós voltamos para o Espírito Santo, que nos instrui sobre uma forma diferente de olharmos para o mundo que fizemos. No entanto, nós primeiro precisamos entender por que fizemos o mundo, que é o motivo pelo qual passagens como essa são encontradas através de todo o curso. Por favor, não as embeleze ou passe por cima delas, porque isso meramente vai encobrir a culpa e o ódio para os quais você não quer olhar. Sem maneira de desfazê-los, eles vão continuar a ser projetados, protegendo nossa culpa ainda mais e impedindo-a de ser corrigida. Existem muitos caminhos espirituais que não lidam com o ódio e assassinato, mas esse curso é diferente. Seu propósito é nos fazer olhar diretamente para o ego e sorrir. No entanto, não podemos fazê-lo até olharmos. E passagens como essas nos ajudam a entender por que escolhemos não fazê-lo. Pois ninguém quer ver o ódio maligno espreitando dentro de si. Mas a gente precisa olhar. Se a gente quiser desfazer o sistema de pensamento do ego. Não tem outro jeito, não tem atalho. Mas com a amorosidade de Jesus e do Espírito Santo, isso não vai ser amedrontador. Meus queridos, a gente vai seguir então, como o professor Ken introduziu já, né, esse aviso, as próximas poucas linhas dessa lição podem ser prejudiciais à sua saúde, tá? Porque provavelmente Jesus vai entrar diretamente nessa parte, tá bem? E eu aguardo vocês na segunda parte dessa lição, que eu vou gravar ainda hoje, tá bem? A gente se vê logo mais. Grande beijo. Tchau, tchau.